Olá, queridões! Esse aqui é o primeiro de 3 spots rápidos que eu vou fazer para vocês, explicando os temas das aulas de história de agora. O primeiro é o absolutismo. De forma geral, o absolutismo é um sistema de governo, em via de regra autoritário, exercido por uma família, passado de pai para filho. Né? É um poder hierárquico, através em que o rei é o topo da hierarquia, e abaixo deles estão os estados religiosos, os poderes militares, como os exércitos, as suas tropas. Abaixo deles, os comerciantes e, por fim, os camponeses, que seriam os trabalhadores rurais, trabalhadores mais básicos. Né? O sistema de monarquia é bastante similar aos sistemas que a gente encontrou lá na Antiguidade, ainda na divisão do trabalho na Grécia, no Egito e em Roma. O absolutismo é um sistema de governo que a gente vai perceber já na Europa moderna, né, é o fim do período medieval, e vai transitar até a Revolução Francesa, quando se depõe os seis absolutos e passa a existir o consenso de que a República é o modelo mais amplo, porque permite um número maior de pessoas tomando as decisões. Né? Enquanto que na monarquia, esse poder em tese está concentrado de uma maneira absoluta na mão dos reis. Bom, para a gente lembrar, buscando rapidinho, como é que começa esse processo de formação das monarquias absolutistas lá nos séculos XV e XVI, né? Formação dos estados modernos. Esse processo se dá porque o feudalismo está em crise, está em declínio. Você se lembra que depois do final do Império Romano, os ricos romanos, os patrícios, fogem das cidades porque eles têm medo das invasões bárbaras, e uma vez fugindo das cidades, eles vão para suas propriedades de campo, levando seus servos, seus clientes, seus escravos. Lá eles fortificam as suas construções para evitar que qualquer inimigo rompesse as suas fronteiras, né, suas divisas, e ali estabelecem uma cultura de subsistência, em que cada feudo é governado absolutamente pelo seu senhor, pelo seu dono de suas terras, que a gente vai chamar depois de senhor feudal. Entretanto, quando começa esse processo de ruralização dos senhores romanos, ele vai descentralizar o poder político. O poder que antes estava na mão do imperador, que governava Roma com uma única norma para todo mundo, uma única legislação para todos os romanos, passa a ser pulverizado, já que não existe mais esse Estado romano, e a ser exercido por cada um desses donos de terra. Porém, lá para o século XI, século XII, quando começa a haver uma necessidade de troca de produtos entre um feudo e outro, e também as cruzadas vão abrir as fronteiras dos feudos para que mais gente saia de dentro do feudo para participar das guerras santas, que são as cruzadas, se reabre também as rotas comerciais e se redescobre um comércio com povos orientais, que traz novidades, as especiarias que a gente viu lá na história do Brasil, que vai ser meio que o ápice ou o motivo para que Portugal e Espanha empreendam os descobrimentos marítimos. Mas antes que isso aconteça, antes desses descobrimentos marítimos e até durante eles, o que está acontecendo na Europa é que esses povos que antes estavam com poder descentralizado estão começando a perceber que o comércio está se aquecendo de uma maneira muito rápida e que a divisão de normas, de regras, sobretudo também de distinção de tributos, de moedas de um lugar para outro, começava a dificultar as relações comerciais. Então, os burgueses, percebendo que essa fragmentação europeia dificultava a rentabilidade do seu produto, do seu trabalho, né? Porque cada vez que você passava por um feudo diferente, você tinha que pagar uma tarifa diferente. De um feudo para outro havia diferença do se cunhava um metal ou não. Então você tinha problemas para poder também estabelecer um valor para os seus produtos. Né? Já que um feudo trabalhava com cunhagem de moeda em cobre, o outro com moeda em prata, o outro não tinha moeda, vai te pagar em ovelha. E aí, para solucionar todos esses problemas, era extremamente importante que se unificassem as moedas dentro de um território minimamente equinânime. E a partir do que esses povos vão estabelecer as suas fronteiras, o seu limite de até onde é a Inglaterra, até onde é a França, até onde é a Alemanha. O que vai estabelecer esse critério são até o limite
em que esses povos se reconhecem como similares, por língua, por religião, né, por hábitos e tradições. E aí, nesse contexto, os senhores de terra que antes estavam isolados e que eventualmente se juntavam para combater um inimigo comum ou para promover os torneios de cavaleiros, essas coisas que a gente vê bastante no cinema, começam a se perceber como adversários, porque um deles precisaria capitanear esse processo de unificação do poder entre a casta superior, a princípio a nobreza. Senão eles perderiam espaço para essa burguesia que está ascendendo economicamente. Para os burgueses, é uma relação que vai começar muito favorável. Se eles passam a apoiar um nobre e esse nobre estabelece o comando da sociedade, unificando fronteiras, unificando a moeda, sobretudo, e unificando principalmente as tarifas, já que só tem uma fronteira, só tem uma alfândega para passar. Isso facilitaria o comércio e aumentaria os lucros das suas atividades. Fora isso, tem ainda as práticas mercantilistas que estão sendo desenvolvidas, como a ideia de investir num produto que o seu país produz com muita facilidade e, portanto, ele pode vender para os países vizinhos obtendo lucros. E esse mesmo produto vai ser protegido da concorrência com produto de fora, importado, produto estrangeiro. Isso também era bom para a burguesia. E aí gera essa associação de interesses entre os monarcas, que vão estabelecer o controle dos feudos, e, portanto, vão, a partir daí, unificá-los e tornar esses territórios um país. Para eles, é importante o apoio da burguesia, porque eles têm o poder econômico, e com o poder econômico você pode fazer guerra. Então você consegue equipar o seu exército, você consegue pagar soldados do seu exército, e dessa forma desequilibrar o combate contra outros senhores feudais. Então o que a gente tem aqui é uma associação entre os nobres, que vão virar os reis, com a burguesia, e esses dois grupos contra o restante da nobreza, que é quem está perdendo poderes, senhores que eram absolutos, e agora, a partir do momento que passa a ter um rei a determinar as normas e a estabelecer o controle sobre esse território, ele passa a estar subjugado aos valores desse rei que está ascendendo. Tranquilo até esse ponto? Bom, outra coisa importante que a gente lembrar aqui, a partir do momento que as monarquias estão ascendendo ao poder, que esses reis estão começando a se tornar absolutamente poderosos, a deter o controle da força militar e a determinar as normas desses estados, eles também começam a ter conflitos com a igreja, porque a igreja, durante todo o período medieval, avalizava o poder real, né? Dizia que, olha, esse é o Senhor, escolhido por Deus, ele vai cuidar das nossas terras, e então o camponês fica na sua, porque Deus escolheu para te governar. A partir desse ponto, a igreja começa a perceber que os reis estão ganhando mais poder do que os altos postos da igreja, os arcebispos, os bispos, os cardeais e tudo mais. E os reis também começam a entender que a igreja é um poder limitante, né? Até porque a igreja detém ainda o poder cultural. E como a gente está vivendo um período de grandes mudanças, inclusive culturais, por causa do Renascimento, um dos campos da dominação absolutista é o campo das ideias. Então vão começar a ser divulgadas e trabalhadas ideias que valorizam ou que justificam o porquê da existência de um rei absoluto, de um rei com poder amplo e que, de certa forma, buscam validar esse tipo de governo. Entre as principais ideias que vão surgir aqui, a gente pode destacar o Príncipe do Maquiavel, que vai defender a ideia de que o rei precisa manter o poder, o controle do Estado para que existam as normas, para que as normas sejam cumpridas, independente do que ele precisar fazer para manter. E o Hobbes, que vai seguir nessa mesma defesa de que o Estado precisa ser forte e impositivo para que as pessoas não vivam em barbárie. Então o rei, com esse posto de governança, ele precisa trabalhar para que a sociedade não perca o sentido, não perca o seu rumo. E para isso ele precisa usar a força do Estado para manter as pessoas cumprindo as leis. Sem as leis a gente vai viver a barbárie, o desespero, cada um por si, o mundo terrível. Então, esses dois pensadores, tanto Hobbes quanto Maquiavel, vão buscar formas de justificar essa centralidade do poder na figura do rei. E o porquê que esse rei tem que ser impositivo, porque ele precisa usar a força para manter as normas do Estado funcionando. Os principais locais que a gente vai ver as monarquias com um maior poder, sobretudo a França, né, com o Rei Sol. Depois a Inglaterra, onde a gente vai ter diversas disputas reais, mas a gente também pode perceber essa imposição do absolutismo na monarquia portuguesa,
embora a gente não costume pensar no absolutismo, pensar no rei de Portugal, Portugal sempre tratou as suas colônias, entre elas o Brasil, que é o nosso próximo tema, de uma maneira bastante forte, bastante controladora. Tanto que aqui se asfixiam qualquer possibilidade de se desenvolver na colônia algum tipo de civilização ou de pensamento autônomo, até chegar a proibir que existissem escolas no Brasil e universidades com a vinda do Marquês de Pombal e tudo mais. E do Estado português sempre está determinando quais rumos da economia o Brasil vai explorar. Primeiro a cana-de-açúcar, depois o ouro das Minas Gerais. Então, aí já no período independente, o café. Sempre haverá uma imposição do monarca sobre quais rumos a sociedade brasileira deve seguir. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia geral do absolutismo. Espero que fique fácil para vocês. Se tiverem dúvidas, manda no chat, manda no WhatsApp, me liga, me manda um telegrama, sinal de fumaça, e aí eu apareço para responder vocês. Até mais!